Qualquer análise mais minuciosa da condição humana ou das culturas é capaz de nos indicar que nós somos sujeitos eróticos, né? Que nós somos sujeitos desejantes. Como diz Nabor Filho, no livro Eroticamente Humano, o homem é essencialmente um sujeito erótico. Para ele, antes do homem ser um sujeito racional, ele é um sujeito desejante e ele está o tempo todo em busca da satisfação desse desejo e está o tempo todo insatisfeito também. Bom, portanto, enquanto sujeitos desejantes, nós podemos dizer que os homens organizam ou elaboram as suas relações sociais permeadas pelo desejo. Ou seja, o desejo é um grande motivador das nossas vontades de encontro, né, ou desencontro com relação às outras pessoas. Enfim, todas as nossas relações sociais são marcadas pela experiência do desejo. Portanto, nenhum de nós escapa à experiência do desejo, né? Ela marca de forma muito forte as nossas relações com os outros. E aí a gente pode dizer que muito daquilo que nós fazemos e até mesmo daquilo que nós não fazemos está motivado pela questão do desejo, mesmo quando não envolve de forma direta a questão do desejo sexual. Enfim, todas as nossas conexões sociais, afetivas, elas estão marcadas por aquilo que o desejo cria em nós em relação ao outro, né? Pelas nossas vontades, pelos nossos impulsos, pelas nossas curiosidades em relação ao outro. E o desejo não é inocente, como eu gosto sempre de destacar, né? Ou seja, isso significa dizer que o desejo está marcado pelas relações de poder. Significa dizer que existe um discurso sobre ele, existe um sentido e um significado sobre ele sendo expresso nas mais diversas linguagens, nos mais diversos discursos que chegam até nós. E são esses discursos que orientam as nossas subjetividades, que orientam os nossos afetos, né? Os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas escolhas, os nossos gostos em relação ao outro, nesse contexto do desejo. Bom, e nesse sentido a gente poderia afirmar que o desejo foi capturado pelo discurso mercadológico do capitalismo. De modo que nessa sociedade há um ideal de corpo desejante que funciona como se fosse uma moeda de troca. Ou seja, o capitalismo elabora uma lógica estética, né? E a partir dessa lógica estética se cria toda uma propaganda em relação a isso, a essa imagem estética e a essa imagem estética de corpo ou de performance que acaba sendo vendida como desejo ideal. Ou seja, o desejo acaba se orientando dentro de uma lógica mercadológica, né? Ele se torna uma mercadoria a ser vendido e para ser vendido a gente tem o apelo da propaganda que nos convence o que é o desejo ideal, o que é o corpo ideal. E aí a gente percebe que o capitalismo faz uso constantemente das propagandas para vender esse desejo ideal a partir das marcas estéticas de um corpo. Geralmente esse corpo ideal, aliado a esse desejo ideal, é o corpo jovem, magro, branco, sem pelo, sem deficiência e cis, ou seja, aquele corpo cuja anatomia e a performance está completamente sintonizada entre o sexo biológico com o gênero e com a performance de gênero e também a orientação sexual. Bom, e aí vocês podem me provocar dizendo: mas Júnior, eu acho que tem um ponto cego aí. Acho que você está equivocado, né? Porque na verdade o desejo é plural. O desejo escapa às normas, até mesmo a essas normas estéticas do capitalismo. O desejo, ele se manifesta de diversas formas, ou seja, não tem como a gente pensar num desejo que seja hegemônico em torno das fantasias das pessoas, das necessidades, das vontades, porque as necessidades e as vontades e as nossas fantasias e os nossos fetiches, eles são múltiplos. Isso é o que o desejo de fato é. Ele é múltiplo, né? Ele escapa à norma, sempre. O desejo é sempre desviante. Mas o que a gente está dizendo é que a mensagem veiculada, ou seja, as linguagens que são veiculadas de forma hegemônica dos mais diferentes veículos de comunicação, é uma mensagem que dá conta desse ideal de desejo.
E é um ideal que muito nos seduz, né? Porque ele já foi transformado em mercadoria. Então ele tem um fetiche, ele exerce um fetiche sobre nós. Uma imagem que me ajuda muito a justificar isso e que ilustra muito bem isso que eu estou dizendo é o próprio contexto dos filmes pornográficos, né? Seja o filme pornográfico heterossexual, seja filme pornográfico voltado para o público homossexual. Se vocês procurarem pela capa dos filmes, né, ou hoje não existe tanta veiculação de filmes em DVDs, mas se vocês entrarem num site, só por curiosidade, entrem num site pornográfico e deem uma olhada pela capa nos atores que compõem esses filmes pornográficos. A maioria deles, sejam homens ou mulheres, atendem a esse ideal que eu coloquei. São jovens ou relativamente jovens, entre 30 no máximo 40 anos, brancos, são malhados. Se não tem aquela coisa extrema da definição, do abdômen trincado, pelo menos eles atendem a um ideal de corpo e a maioria é depilado, né? Poucos têm pelos. E aí quando você encontra alguma coisa que destoa disso, que desvia disso, você vai encontrar uma seção muito específica, que é aquela seção para alguém que tem fetiche, né? Que é o sexo entre gerações diferentes, é o sexo entre a novinha e o tiozão, ou no caso do sexo gay, né, é o sexo entre o novinho e o dad, é aquela coisa do interracial também, que está geralmente numa seção específica, o sexo com pessoas gordas está numa seção específica, enfim, isso já demonstra, né, que esses casos são exceções, que esses casos representam o desvio e os demais são praticamente a regra. Ou seja, quando é dissidente, o desejo costuma ser classificado como o exótico, o estranho, né, como o fetiche, como aquilo que sai da norma de alguma forma. Outra imagem que é muito curiosa para mim, que ajuda a gente a ilustrar e justificar essa premissa, é as curtidas das redes sociais. Podem fazer um teste. Comparem a quantidade de curtidas que uma pessoa que está dentro dessa caracterização que eu dei de corpo e de desejo ideal recebe nas redes sociais. Se ela postar uma foto sem camisa, né, ou se uma mulher postar uma foto de top ali e tal. Comparem as curtições que essa pessoa vai receber com as curtições que um homem sem camisa, mas que não tem um peitoral definido, postar uma foto vai receber, né? Ou que uma mulher gorda, mas que está super à vontade de biquíni na praia, né, posta como a legenda lá, tô de bem com a vida, né? Comparem as curtições. É óbvio que a mulher ou o homem que tem esse ideal de corpo branco, definido, jovem, sem pelos, vai receber 10 vezes mais, 100 vezes mais curtidas do que o outro. Tem lá as exceções, né? De repente, o homem gordo, negro, peludo, sem definição que posta a foto, tem muitos amigos, é uma pessoa muito querida, mas isso é a exceção, porque ele acaba recebendo muitas curtidas. Do contrário, nós temos uma tendência a validar muito automaticamente aqueles corpos que atendem a esse ideal de desejo, mesmo quando a gente não conhece a pessoa, né? Você encontra ali por acaso nas redes sociais, olha a foto, gosta e já manda logo uma curtida porque gostou do corpo. Um corpo que geralmente atende esse ideal estético. Uma outra imagem também são os concursos de beleza, né? Você pega os concursos de beleza para homens e para mulheres, grande parte deles, inclusive nós tivemos uma crítica em relação a isso nos últimos anos, né, que mesmo um concurso de Miss na Bahia não tinha muitas mulheres negras. A gente fica feliz com um Miss Internacional em que tantas mulheres negras representam seus países, né, especialmente aqueles países em que a população é negra, é miscigenada, enfim, como no próprio Brasil. Então é ideal que tenha uma negra representando a beleza das outras mulheres. Agora, é muito comum também nesses concursos de beleza e até entre as modelos, a maioria serem mulheres brancas, magras, dos olhos azuis. Então, o desejo que se elabora a partir desse ideário de corpo acaba sendo o desejo ideal. Bom, uma última imagem que eu cito para a gente justificar isso é uma experiência que eu tive em 2014. Voltando de Curitiba com um amigo de carro,
nós estávamos na rodovia e eu comecei a observar a quantidade de propagandas, de comerciais, né, que vendiam qualquer tipo de produto, mas que sempre relacionava a figura de um modelo, né, que atendia a esse ideal estético que eu coloquei, né? Ou seja, era sempre um homem, uma mulher, uma criança, uma família, né? Mesmo quando se tratava de uma família que retratasse um pai e uma mãe de meia idade, tipo 40 anos, era muito dentro dessas características, né? Tinha um corpo atlético, eram brancos, cabelos lisos, em alguns casos olhos azuis, né? Pele muito clara, não tinha pelos aparecendo. Então, até mesmo nas propagandas em que não está se vendendo um ideal estético, né, daquilo que a cultura, aliás, que a indústria da estética vende muito, mesmo nesses casos, né, mesmo quando não eram esses casos, ainda tinha vinculado a figura de um corpo jovem, de um corpo branco, de um corpo magro, né? E eu achei muito curioso porque até em alguns casos em que tinha, por exemplo, a venda, a propaganda comercial de uma furadeira, né? Ou de produtos para casa, por exemplo. O que estava anunciando esse produto era um homem branco, jovem, né? Ou uma mulher branca, jovem. É como se aquilo não fosse dirigido para mulheres gordas, negras, de 60 anos de idade, ou para pessoas trans, enfim. Aquelas propagandas que apresentavam peças íntimas, aí que era mais sintomático ainda, né? O modelo vestido com a cueca lá era um modelo extremamente sensual, né? Parecia capa de filme pornográfico. E muito másculo, muito viril, muito jovem, em sua grande parte também branco. Então é como se a propaganda estivesse dizendo que erotismo, que desejo, que sensualidade não são coisas de homens gordos, de 50 anos de idade, negros, né? Mas coisa de homens jovens, brancos, fortes e bonitos. E aí a gente consegue então entender o impacto que todas essas imagens têm na construção da nossa subjetividade e na orientação do nosso ideal de desejo. Bom, e aí a maioria de nós acaba desejando só esse tipo de corpo, pelo menos como ideal, e a gente acaba não sabendo por quê, né? E a gente acaba naturalizando esse tipo de desejo, quando na verdade nos foi apresentado desde o momento que a gente nasceu essas imagens que naturalizam esse tipo de desejo como ideal. O mais preocupante disso para mim é que com isso a gente acaba elaborando uma mercantilização dos desejos, né? Os desejos começam a ser experimentados como se fosse uma moeda de troca. E isso implica dizer não apenas que o desejo em si é uma mercadoria, em que ele é uma moeda de troca, como também aqueles que estão dentro desse ideal de desejo, ou seja, aqueles que têm esses corpos, são os únicos capazes, dentro de um cenário da economia dos afetos, de acessarem outros corpos para experimentarem o amor e o sexo.